E sem mais delongas, como nós estamos, pelo meu relógio, 11 minutos um pouco atrasado, eu venho aqui introduzir o nosso próximo palestrante. Nosso próximo palestrante se chama Dr. Jerome Fryer. E o Jerome Fryer, eu conheci ele pela primeira vez nos congressos internacionais de quiropraxia, porque ele produz os melhores modelos de coluna vertebral que eu já vi na minha vida. And that's what he's showing. E é isso que ele está mostrando agora. Só que para além da produção desse tipo de modelo dinâmico, que mantém certas características biomecânicas reais, ele também é pesquisador, tanto na área de biomecânica como em algumas coisas clínicas, e ele também participou daquele clássico estudo, remember the Pull My Finger Study? Ele também participou daquele estudo de cavitação que ficou famosíssimo e viralizou no mundo científico inteiro. Então, without any further ado, I introduce you Dr. Jerome Fryer, e essa será a primeira palestra que vai ter tradução simultânea. Então, ele fala, eu falo. Up to you, Dr. Fryer. Introduce yourselves and be welcome to the 7th Brazilian Congress of Chiropractic. Your voice is not coming through. Let me check this. Yes. Thank you very much for having me. Yes, I applaud your work. Thank you for having me, and it's a great pleasure to be here, and I'm sorry I don't speak Portuguese. Então ele aplaude o nosso trabalho e agradece muito o nosso convite e pede desculpas por não falar português. That's no problem at all. We will do our best to make the message understandable. Então nós faremos o possível para fazer a mensagem compreensível, mesmo que ele não fale inglês. So my talk is entitled Empowering Patients Through Posture. Então, o título da palestra é Empoderando os Pacientes através da postura. Let me tell you a little story. I was a chiropractic student in 1999. Deixa eu começar contando uma história. Eu era um estudante de quiropraxia em 1999. And the instructor was talking about the harmful effects of sitting, sustained sitting. E o professor, ele estava dando uma aula sobre os efeitos danosos de ficar das posturas estáticas na posição sentada, por exemplo. So I looked around in the classroom. Então eu olhei em volta da sala de aula. Yeah, there was probably maybe 30 or 40 students, and they were all in a kind of slump forward posture, watching the instructor. E tinha numa sala de aula 30, 40 pessoas, todo mundo sentado nessa postura relativamente largada, assistindo o professor, e a gente estava, dizia ele. So it came to me that if compression is the problem, e ele percebeu que se a compressão é o problema, por que a gente não... Yeah, then why don't we just put our hands down on the seat and decompress the spine? E se o problema era a compressão, ele pensou assim, então se esse é o problema, por que a gente simplesmente não coloca as mãos na cadeira assim e descomprime a coluna vertebral? So I walked up to the instructor. I thought, this can't be new. This can't be a new idea. So I walked up to the instructor and I said, I think I have an idea. E ele pensou assim, bom, isso não pode ser uma coisa nova, não pode ter sendo tão óbvio. Então ele chegou no professor e falou assim, olha, professor, eu acho que eu tenho uma ideia sobre isso. So why don't we just do this? And the instructor looked at me and said, okay, and told me to basically go sit down. E ele chegou no professor e falou, ô professor, por que então, se o problema é a sobrecarga na posição sentada, por que a gente simplesmente não faz isso, né? Coloca as mãos ali e tira um pouco a carga da cadeira. E
e por que que a gente não faz isso e diminui a carga? E o professor olhou e tipo, ok, senta lá um pouquinho, senta lá, Cláudio. So I began practicing and I started to recommend this offloading strategy, which I called chair care, to those who had pain during and around the act of sitting. Então, quando ele começou a trabalhar, o que ele começou a fazer foi a recomendar para as pessoas que reclamam de dor lombar quando ficam muito tempo sentadas, a fazer esse tipo de movimento que ele chama de chair care, ou cuidado na cadeira, ou cuidados posturais na cadeira. And guess what occurred? E imaginem vocês o que aconteceu. People were getting better. A lot of people were getting better. And I knew at that point in time it was my duty to share it with the rest of the scientific community, but I didn't know how. E o que aconteceu foi o óbvio, muitas pessoas, né, várias pessoas começaram a melhorar. E ele percebeu naquele momento que era uma missão dele compartilhar isso com o resto da comunidade científica. Só que ele não sabia exatamente como fazer isso. So I hired an artist to sketch up the exercise, Então ele but that wasn't enough. Ele contratou um artista e pediu para que esse artista desenhasse como se faz o exercício, mas isso não foi o suficiente. Then I purchased a stadiometer, which is a height measuring device, to see if there was any height changes with this exercise. Então ele comprou um estadiômetro, que é para verificar se existia alguma mudança de altura nas pessoas quando elas faziam esse exercício. So I ran 89 subjects through, and I found that people's heights went up by about 6 millimeters. I'm sorry, how many subjects? 89. Então ele foi lá e trabalhou com 89 pessoas e verificou que de fato a altura delas aumentava quando elas faziam esse tipo de cuidado descompressivo na cadeira. And so I was challenged that my methodology wasn't as good as it could be, and I was encouraged to measure this with upright MRI. E então desafiaram ele dizendo que a metodologia não foi a melhor que poderia ser feita e desafiaram ele a fazer então uma avaliação criteriosa e científica desse trabalho, utilizando uma ressonância nuclear magnética na postura ortostática. So, in 2010, I had this paper published with the help of the first doctor. Eu acho que foi tudo bem, né? Eu acho que foi bacana. Just a second. Let me see what's going on here. Aqui já. Rafael. É estranho, né, velho? Rafael. Okay, I got you. I'm really sorry about this. That's no problem. Let's go on. That was my mistake. Oh no, that's fine. That's fine. So I had a paper published, and I can go over the findings for you if you would like. Então, em 2010, ele publicou esse trabalho, que ele tá com ele na mão, e a gente pode mostrar agora os resultados desse trabalho. So, of course, that would be great. Yeah. So you want me to share? Yeah, if you want to share the slides regarding the MRI and what we did with the Cobb angle. There's one that says results. It says methods and results. Let me check for a second. You want me to share the whole paper or that screenshot you sent me? I think the screenshot is reasonable. Okay, let's share screen and go to, where is it? There's like 3 images and that one. There we go. Então aqui eu estou compartilhando o resultado um slide que traz alguns resultados do trabalho dele. Go on, sir. Yeah, so we measured the area of the disc. Então a gente mediu a área do disco intervertebral. And we did a mid-sagittal cut measurement right through the mid-sagittal component of the spine.
E a gente fez um corte ao longo da região medial da coluna, região bem medial da coluna, e mediu naquele ponto a altura dos discos intervertebrais. So we measured the area of the disc, we measured the total height of T12 to S1, which is the slide beside it, and then we also measured the angle of the lordosis in the third. And what we found was that, and I'll share a little bit with you. So we placed subjects, maybe you want to take it off the screen now to get back to me. So we placed subjects in the MRI. I think I forgot to translate that, didn't I? Então, o que ele fez? Ele mediu a altura dos corpos, a altura dos discos intervertebrais, a área do disco intervertebral através da seção sagital, mediu o ângulo de Cobb e mediu a altura total de T12 a S1. Go on. So we placed subjects in the MRI. Então, a gente colocou os indivíduos no ressonador, em pé. Yeah, just relaxed. Sitting, relaxed, sitting. Yeah. Relaxed Desculpa, não em pé, na postura sentada, relaxada. Then we took an MRI. E aí fizemos uma ressonância nuclear magnética. Okay. 15 minutes goes by. 15 minutos depois. And we take another MRI. E é feito outra ressonância. Okay. Then we get them to do this exercise, which is 5 seconds. Pede para que as pessoas façam esse exercício que ele está demonstrando, que é 5 segundos. 3 seconds. 3 segundos relaxado. 5 seconds. 5 segundos novamente. 3 seconds. 3 segundos novamente. And then 5 seconds, 3 seconds. De novo, 5 segundos e 3 de descanso. MRI. E outra ressonância. Right? Then 7 minutes. E aí deixa passar mais 7 minutos. MRI. Outra ressonância. Okay? So the spine compressed over sitting. Então a coluna sofreu compressão ao longo do tempo na posição sentada. The lordosis reduced. A curvatura lordótica foi reduzida ao longo do tempo. Right? And the area of the discs lost about this much water. E a área dos discos intervertebrais perdeu um tanto assim de água. Which is how many milliliters? So it was done by area. Yeah. Right? So it was about 18 millimeters squared. 18 millimeters squared. That surmounts to 1.8 milliliters, I suppose. Yeah. Yeah, well, I'm not sure, I'm not good with conversion. Mas basicamente o que ele está dizendo é que as pessoas perderam no total da área 1,8 milímetros quadrados de conteúdo discal, conteúdo hídrico, digamos assim. Right? And then when you did this, e aí quando as pessoas fizeram esse movimento, e se mantiveram nessa posição, it went back to the original sitting posture. O valor da área dos discos intervertebrais voltou à medida original, à medida anterior que eles tinham na posição sentada. Right. So that is the gist of the research. And after 7 minutes, some of this lordosis actually was lost again. So it's very dynamic. Então, a ideia do trabalho é basicamente essa. E o que ele está dizendo é que, passados 7 minutos, um pouco dessa lordose começou a ser perdida novamente, de forma que percebam como a coluna vertebral e as suas estruturas possuem um comportamento muito dinâmico. So, I started to see this in patients very often. When patients approach you, sometimes you see them they're pushing down
on armrests. Então, ele começou a perceber isso nos pacientes, que muitos dos pacientes dele, quando ele observa, eles chegam e sentam na frente dele, eles estão fazendo assim, eles estão sentados e com o antebraço ou com a mão, eles estão empurrando o braço da cadeira para baixo, como se estivessem fazendo meio que involuntariamente essa descompressão. And so I started to think about what was presenting in front of me when patients would be in a situation where they're pushing on, actually leaning on a chair, for example, or they are leaning up against the wall. This all of a sudden gave me clues that there is a compression problem. Então ele começou a perceber nessas pessoas que estavam se apoiando dessa maneira que possivelmente há, nesses casos clínicos, um problema compressivo, um problema causado pela compressão. So let's do a poll right now. So let's do a poll. Let's see if this is on. Let's see how many people right now, let's not have them change their posture, because often if you say change their posture, don't change their posture, they change it. But ask your attendees who right now is using the table that they're leaning on, or if they're pushing down with their arms at all. Ok. Então agora vocês vão ver que acabou de aparecer uma pergunta para vocês. Se tudo deu certo na forma como eu apresentei a pergunta, o que ele quer saber é quantos aqui, no momento que vocês perceberam que ele falou isso, vocês se pegaram, por exemplo, apoiados, vocês não vão me enxergar aqui por causa do fundo falso, mas se pegaram apoiados na mesa, apoiados no braço da cadeira, ou de alguma forma usando os braços para diminuir um pouco não com esse objetivo, mas se isso estava acontecendo. Então respondam sim ou não no poll. And as of now, doctor, we have 83 people already answered, and we are about half. Let's say 54%, that means 46 out of 46 people are saying yes, they were, and 42 are saying no, they weren't. So we're pretty much even as of now. Okay, so what I wanted to show was that it is a natural postural strategy that we employ as humans. We push down on structures to often slow the compression in the spine. E o que ele queria mostrar que eu já falei para eles, vocês ainda não viram, mas o resultado parcial dessa pergunta é que aproximadamente 50% das pessoas estavam de fato pressionando alguma coisa. Deixa eu, por exemplo, concluir aqui, nós tivemos já 70% das pessoas responderam. Eu vou concluir e compartilhar com vocês o resultado. So now I think everyone can see the results. Eu acho que todo mundo consegue ver o resultado. Out of 70 people of 70%, I'm sorry, of the people that participated in, 52% said yes, 48% said no. Então, das 70% das pessoas presentes no congresso responderam, desses 70%, então, quase metade, um pouquinho mais da metade, 52% diz que sim e 48% diz que não. E o que o Dr. Fryer estava dizendo, o que ele quer chamar a atenção da gente para isso, é que essa é uma adaptação, uma estratégia postural normal, comum, que frequentemente as pessoas vão colocar a carga nas coisas para tirar a compressão. I talked a lot, right? It's good. I got to close this. Okay, I got it. Okay. So I would be interested to know, like, for example, a common strategy is to do this. Yeah, I do that a lot. Yeah. So if you look, it's a bracing mechanism, right? Or people actually present like this. Yeah. This is often a strategy to slow down the compression in the spine. Yeah. Então, o que ele está dizendo é que frequentemente algumas dessas estratégias similares são vistas, por exemplo, nessa postura que ele está sentado, colocando as mãos na região ali inguinal.
onde isso diminui um pouco a compressão, esse processo de compressão, ao criar uma forma de brace, uma forma de proteção. E a mesma coisa em pé, como ele demonstrou. So in 2015, so 5 years after we had published, então, em 2015, 5 anos depois que ele publicou o trabalho original dele, a group of researchers reproduced our work. So that made me feel pretty good. Então, em 2015, 5 anos depois, um grupo de pesquisadores reproduziu o trabalho dele. E isso fez ele se sentir muito bem. I'm not crazy. Porque ele pensou assim, bom, não sou louco, né? Yes, Finphasic, and they looked at this, but in their conclusions, they said, unfortunately, the effect is not long lasting. E o que ele diz que, na conclusão deles, o que eles mencionaram é que, infelizmente, o efeito não é duradouro. Ele dura pouco tempo. So, but this is exactly what I would predict. The disc is dynamic, and it is very dynamic. So we see these changes naturally. E isso é exatamente o que ele previu que aconteceria, porque o disco ele é uma estrutura dinâmica e nós veríamos esse tipo de alteração dinâmica naturalmente. So it's always great when other researchers reproduce your work. It's a wonderful feeling. And in 2020, there was another group of researchers that looked at chronic low back pain patients. E é sempre muito bom quando outros pesquisadores reproduzem o teu trabalho. Isso nos valida enquanto pesquisadores, né? Agora, em 2020, outro grupo de pesquisadores reproduziu novamente esse estudo, mas agora em uma população de pessoas com dor lombar. Chronic low back or acute? Chronic low back pain, people that had pain for longer than 3 months. Um grupo de pessoas com dor lombar crônica, pessoas que tinham dor lombar há mais de 3 meses. And they employed a strategy like mine. They used Dr. Fryer et al. They did this, but they also drew in their stomach muscles a little bit, abdominal tightening. It's like a hollowing, right? Yeah, like a hollowing, yeah. So they did this, plus they tightened up the abdominal muscles. Right. And go ahead. Então, em 2020, esse grupo de pesquisadores repetiram o mesmo gesto, né? A mesma descompressão que ele já tinha proposto 10 anos antes, mas acrescentaram a essa descompressão uma manobra de hollowing, de vácuo abdominal. Então, só acrescentaram uma contração abdominal diferenciada junto ao que já era feito. And they found that there was significant improvement with sedentary workers. So this was a big study, and it was produced in Human Factors, and they called it an innovative exercise to relieve chronic low back pain in sedentary workers. So again, things are starting to build in the literature. Dr. Fryer isn't that crazy. Então, novamente, eles descobriram que nesse grupo também houve uma mudança significativa e eles começaram a perceber, então, uma consistência de resultados. E aparentemente, o que parece é que o Dr. Fryer não é tão louco assim. Well, maybe a little bit crazy, right? I think the right amount, you know. Yeah, and to be curious. The big thing is to be, I think, always be curious and observe your patients. That is, that's very important, I think, to keep us fueled. E o que ele diz é que um pouco dessa loucura é a que mantém ele curioso, e essa é a recomendação dele, que nós nos mantenhamos curiosos e que nós observemos detalhadamente os nossos pacientes. Porque é isso que nos permite manter ou ganhar insights melhores quando nós estamos no campo de trabalho, quando nós estamos trabalhando.
So with my patients now, I suggest that they perform an offloading strategy every 7 to 10 minutes. Então, o que ele faz hoje é recomendar que os pacientes dele façam essa estratégia de descarga ou de tirar a carga da coluna lombar a cada entre 7 e 10 minutos. Because often we're told to get up and move around. Porque frequentemente a recomendação dada na ergonomia é que a pessoa levante e dê uma caminhada. Great for hips, right? Great for hips, great for knees. Ótimo para os joelhos. And it's good to get out of that, often the flexed lumbar spine after you sit, but you're still under compressive loads with gravity when you stand up. Embora seja bom para o quadril, para o joelho, para o tornozelo e mude bastante as pressões nessas regiões, para a coluna lombar, ainda que tu diminua a flexão lombar associada às posturas sentadas, né, quando tu está em pé, tu está numa posição um pouco mais lordótica, tu ainda tem um nível de compressão muito similar. Claro que muda um pouco o ponto de pressão quando tu está numa posição ou outra, né, para uma região mais posterior, mas tu ainda está sob compressão, sob uma compressão total mais ou menos similar. Então, o que ele diz talvez não seja o ideal. Yeah. So, do we have any questions from the audience, or do you have any questions? Ele pergunta, enquanto isso, alguém de vocês tem uma pergunta a respeito disso? So far, people are just saying that, yeah, most of them were supported and stuff, and they didn't even realize it. And who have also received a compliment, say, well, what a fantastic lecture. I love this kind of detailed analysis. But yes, I would have a question concerning that. You have seen changes in MRI, and you have seen clinical changes. The next question I would usually ask is about compliance. How compliant the usual people is for doing something from 7 to 10 minutes, and what strategies do you employ? Do you ask them to maybe set up an alarm, or just do it when they feel they're not right? What about compliance? Let me translate that as well. Então, ele queria saber se alguém tinha perguntas, e eu comecei com uma, né? E eu perguntei sobre se as pessoas seguem essa recomendação, porque uma coisa é a gente falar para as pessoas fazer, e outra é a pessoa efetivamente fazer, e que estratégias que ele utiliza para que, de fato, as pessoas façam a cada 7 ou 10 minutos aquilo. Ele usa um alarme, só manda fazer quando sente que tem desconforto? Qual é a recomendação que ele usa, né, que a experiência dele trouxe? That's difficult. That's very difficult. I agree. De fato, é bem difícil que as pessoas façam, ele concorda. Pain is a motivator, but often that's too late. A dor é um bom motivador, mas frequentemente isso já é tarde demais. So I use education. Então ele usa a educação. Why? I teach the patients the why, so they feel motivated to do the right things. Então ele ensina as pessoas por que elas deveriam fazer isso, para que elas se sintam motivadas para fazer a coisa certa. So I'm lucky because I've got a lot of models, but I show them, for example, if they have a disc that loses its height faster with the degenerative disc. Então, ele diz que é sortudo porque ele tem um monte de modelos, né, como esse que ele tem na mão. Então, ele mostra, imagina, se vocês têm uma coluna onde um dos discos perde a altura mais rápida, porque é um disco em processo de doença degenerativa discal. I show them the why. So this, you can see, this one has been created to move more than the other segments. Então, ele mostra isso aí, só. Just give me a second. Ok, so you're seeing bigger. Então ele faz isso, ele mostra, ó, tá vendo que aquele disco foi criado para mostrar mais movimento. Ele tem uma not density, is stiffness. It has less stiffness, right? Ele tem ele tem menos rigidez naquele nível. Vocês percebem como o movimento ocorre diferente naquele segmento. So in order to prevent this
from getting to its end range, então, para evitar que isso chegue lá no seu limite da amplitude final do movimento, you want to regularly pump this up. a gente precisa regularmente dar uma diminuída na sobrecarga da região. So compliance comes through the best education, in my opinion. Então, o fato da pessoa seguir ou não a recomendação, na opinião dele, vem muito da educação. And I think that's pretty much the motto of your company, right? When you create these designs, you say, well, that's empowering patients through education, right? Yeah, and I use research to really well, that's my foundation. I'm a researcher. I'm not a big researcher, but I've done some research, and I understand what motivates people. You know, I don't use whips and chains and shock collars. That doesn't work. You know, it's through education. I think that you're not going to get everybody. Everybody's not going to comply, but you know what? In time, it's like this, you know, it's like advertising. You got to just kind of keep on it, right? Educate. And then after like the third or fourth visit, all of a sudden they're like, I get it. Então, o que ele está falando é que o modelo dele de comunicação e a forma como ele educa as pessoas não é utilizando chicotes e correntes e tal. O que ele faz é basicamente educar com frequência e constância em cada visita, reproduzindo, perguntando para as pessoas se elas estão fazendo, falando de novo e de novo, mostrando com os modelos e mostrando qual é a lógica pelo qual elas estão fazendo isso, para que elas entendam o motivo, para que elas, de fato, sigam baseado no conhecimento. Ele diz, ele não é um grande pesquisador, mas ele fez algumas pesquisas e pesquisas relevantes, e ele usa esse conhecimento científico aliado aos modelos, essa coisa visual, para explicar para as pessoas por que elas têm que fazer esse tipo de coisa. Do you have any other questions? Now we're getting like a lot of them. Let's see. So the first one says, well, to sum it up, what I'm understanding is the ideal is that to every 15 minutes, make 3 series of 5 seconds and 3 seconds rest, right? So it's 3 series of 5 seconds decompression, 3 seconds rest. Go again. I investigated 5 seconds of offloading, but I don't think it needs to be that long. Okay, ele está dizendo assim, a pergunta foi, resumindo, tipo a cada 15 minutos fazer 3 séries de 5 segundos e daí descansa 3 entre cada tentativa. E ele falou, olha, eu pesquisei com 5 segundos, mas eu nem acho que precise ser tão longo. I think even 2 or 3 seconds once or twice does a really good job. Eu acho que talvez 3 segundos feitos 2 ou 3 vezes também pode fazer um bom trabalho. So that was the first question. Should we move on to the next? But then again, what was the original series that you published? The dose? 5 times 5 seconds. 5 times 5 seconds. So, então, só para resumir, a pergunta foi da Bruna, né? No original, ele colocou 5 vezes de 5 segundos, descansa 3. Sorry, 4 times 5 seconds. 4 vezes de 5 segundos, ou seja, isso dá 20 segundos de descompressão com 12 segundos de descanso, dá aproximadamente aí 30 segundos de total. But compliance becomes a problem because people often won't do it 5 times. Mas o fato do compliance, né, das pessoas fazerem de fato isso, se torna um problema quando a gente pede para elas fazer 5 vezes. Yeah, it's like I usually recommend people doing some very
simple movements, like say, well, you should sit down and flex like 5 times, 10 times. I don't know. It really depends on the person. And most of them actually, they kind of do it, but not on the dose you're recommending. You can see it in their eyes. Right, and they cheat, the cheaters. Yeah, and they'll say, and then you ask them, have you done that? And they will go like, yeah, and you know that. Yeah, but they'll look this way. Like, yeah. Então eu tava falando para ele que é bem parecido, que eu, por exemplo, utilizo algumas vezes algumas recomendações, falo para as pessoas, fazer esse movimento aqui, isso, tá vendo como alivia aqui, então tu vai fazer, sei lá, 5 vezes, 10 vezes, por exemplo. E quando tu pergunta para o paciente depois, aí fez os movimentos que eu te recomendei, muitas vezes ele sabe, ele olha assim, dá aquela olhadinha para o horizonte, e tu sabe que tipo assim, sei. E às vezes o cara tá fazendo, a pessoa tá fazendo, só que ela faz numa dose diferente daquela dose que a gente recomendou. E é isso que ele percebe também com esse tipo de recomendação. As pessoas até fazem, mas frequentemente fazem bem menos do que a gente recomenda. So I was just translating all of that. For sure. Any other questions? The next question is the use of a, how to say that in English? You know those rubber balls that they use for Pilates and oh yeah. fitness classes. How do you call that? Yeah, it's a what do you call it? They call it, I don't know. It's a yoga ball. Let's call it Swiss yoga ball, I think they call it. It's right. It's a ball. It's a rubber ball. Rubber big ball, yeah. So the use of a rubber big ball instead of the chair, which supposedly maintains all the musculature working all the time, could it aid in this process? McGill studied this. Stuart McGill studied this, and when you're on a rubber ball, it forces you to activate your muscles more. You co-contract, right? Então, let me translate the question, because I don't know if the people were reading the question as well. Então, a pergunta foi se o uso da bola de pilates ao invés da cadeira, que mantém a musculatura trabalhando o tempo todo, poderia auxiliar nesse processo. E ele falou que o Stuart McGill, ele estudou isso, e o que os resultados demonstram é que o uso desse tipo de estratégia aumenta a cocontração, exatamente como está sendo proposto, ou seja, mantém a musculatura ativada o tempo inteiro. And what happens when you co-contract? Go on. What do you think? You have more compression. Exactly. Right. So então, go ahead. Então, o que acontece quando a gente faz co-contração? O que é co-contração? É contrair ao mesmo tempo agonistas e antagonistas, né? Então, manter essa musculatura ativada. O que acontece? Tu comprime, como ele está demonstrando ali, tu cria mais força compressiva. Então, I might add something, let me just say in English, and if you agrees with that, I can kind of translate, because the way I see it, this type of strategy might work if the problem we're dealing with is a problem of instability. Then co-contraction might work, but to the problem of compression, it's a hindrance. Bingo. Okay, so I'll just translate that. Então, assim, sobre isso, a ideia, pelo menos baseada na minha interpretação dos estudos do McGill mesmo, e é o que o McGill propõe, é que a utilização da bola de pilates, por exemplo, ela pode vir a ser útil para pessoas que têm dor lombar associadas à microinstabilidade. Microinstabilidade comumente é associado àqueles achados, sabe, do paciente que vira de noite na cama e na hora que ele se vira de um lado para o outro sente uma fisgada violenta. Isso é microinstabilidade. Nessas pessoas, é bem possível que essa estratégia de manter com contração seja boa, porque isso estabiliza mais. Mas há um preço, e é isso que o McGill fala. O preço da estabilização é aumento da carga compressiva. E o aumento da carga compressiva para um paciente que está com dor por causa de excesso de carga compressiva seria uma estratégia deletéria, seria ruim para ele. Então, para algumas pessoas vai servir, para outras não. So that was a big translation. Yeah, so in the precursor, but what usually comes before instability is disc height loss.
Então, right? o precursor da instabilidade, o que geralmente vem antes da instabilidade, é a diminuição da altura do espaço discal. Right. So just a point there, because if you're creating stability, you're locking the spine right into more of a stable format. But there's going to be more sustained compressive loads over time. And are you really solving the problem, or is it just a temporary fix? Então, I think I lost the thread of the whole argument. Let me try. Yeah, então, it's okay. Então, o que ele está dizendo é que, como a diminuição da altura discal vem antes da instabilidade, e a diminuição da altura discal geralmente está associada a essa compressão contínua, ele questiona o quanto essa ideia de manter cocontração, que cria essa rigidez na coluna vertebral, não seria uma estratégia que, tudo bem, resolve temporariamente, mas tu está mantendo compressão estática ao longo do tempo, o que é um problema. Compressão estática por muito tempo não é uma coisa boa para a coluna vertebral. Yeah, perfect. So what I think is better is a saddle seat, right? Conventional seats like this induce, right? And with the saddle seat, right, it's more, right? So with my legs out this way, right? Então, o que ele acaba recomendando, em vez de bola de pilates, é a utilização desse tipo de mochinho ou banquinho, mocho, não sei como se chama isso exatamente, todas essas formas acho que servem, que é esse que se chama de mocho em sela, frequentemente usado tanto por alguns quiropraxistas como por dentistas popularmente, que trabalham com bastante movimento. É um mocho no Brasil, in Brazil that's way expensive, compared to the regular one. No Brasil é bem mais caro esse tipo de mocho, mas ele diz que ele prefere muito esse porque ele induz menos flexão na coluna lombar, por permitir um pouco mais de abdução das pernas e tal. E é bem mais confortável. Eu concordo com ele. Para mim, pelo menos, eu me sinto bem confortável nesse tipo de mocho em sela. So on the topic of seating, you don't know this, but I've developed a new chair. And I actually had it studied, and that just got accepted for publication. And let me show it to you. Oh, that's a first-hand look at your chair. Yeah. Well, that's something, right? Então ele está dizendo que eu, Daniel, não sabia disso, mas ele está falando que ele desenvolveu um modelo de cadeira novo justamente nessa intenção, e isso acaba de ser aceito para ser publicado, e ele vai mostrar para a gente em primeira mão. Yeah, it's not on the market yet, but it incorporates the research that I had done in 2010. So you actually sit facing forward. Oh. Então isso incorpora um pouco da pesquisa que ele fez em 2010, então tu senta de frente para ela, né? Go on. Yeah, so just to share that with your audience, just quickly. Well, that's actually pretty. It looks very comfy. It's different. It's very different, but it's still it needs some engineering, and you never know. It may get marketed at some point in time, but it's not easy to get a new chair to market. Então, basicamente, ele está dizendo que isso é uma coisa nova. Quem sabe tá faltando ainda alguns ajustes finos de engenharia, mas quem sabe no futuro isso pode ser uma coisa grande, bem interessante aí. We still have 5 minutes to go, and we still have some questions. Do you mind if we go through them? Because actually now you have plenty of questions. So okay. Let me just see some of them. Have you noticed any change in the pain pattern of the people who do that? Is it momentaneously, transitory, or continuous? All of the above. All of the above. It depends on the person. It depends on the disc, right? It depends on the patients. Let me just put this here again.
Right. Let me just get Então, this se ele started. notou alguma diferença no padrão de dor de quem faz esse tipo de movimento, né, de descompressão, se é momentânea ou contínua, e ele falou que sim, algumas pessoas sim, outras pessoas não, outras é contínua, outra é momentânea. Depende muito da qualidade do disco da pessoa, se esse é o problema dela ou não, porque obviamente isso não é uma panaceia, né? Não vai funcionar para todo mundo. Go on. Yeah, so it depends on the patient. You know, it's people learn and they tell me, you know, that exercise you showed me, it really works. And they do it periodically. And so it varies from patient to patient. I've also found it helpful for stenosis patients. Oh, that's interesting. O que ele está falando é que, para além disso, alguns dos pacientes realmente falam que funcionou bastante, outros nem tanto, né? Mas ele percebeu que funcionou para alguns pacientes também com estenose, né, de canal vertebral. E isso, para mim, é até um pouco surpreendente. So, Jerome, I have plenty of questions now and not many time to go through them. And there's an airplane going by. Really sorry. That's fine. Let me share one last thing just for fun, right? I don't know if your audience knows, but if you look up here, these are blue whale vertebrae. Those are actual blue whale vertebrae that I've suspended in my clinic here. Ele não sabe se vocês perceberam ali, mas isso que vocês estão vendo no teto são vértebras de uma baleia azul pendurados no teto da clínica dele. Yeah, so a little crazy. Então ele é um pouco tanta, um pouco maluco. mas é muito, eu acho muito legal. I would totally do that if I had a blue whale spine, but I don't. So let me say, because there's one question I think that's useful as well. Contraindications to that. I don't know all the contraindications, but I will, from clinical experience, when there is a very fresh, hot disc herniation, be mindful. Então ele diz assim, obviamente ele não sabe todas as contraindicações para isso, mas ele só deixa claro o seguinte, ó, se chegar alguém em crise discal aguda, sabe aquele paciente que chega travadão, tenham bastante parcimônia ao recomendar isso. In the early stages, I was overexcited and I had one patient that was a ridiculous pain into the leg. And I said, just do this exercise a lot. And I think it drew too much fluid into the area and it increased symptoms. Yeah. Então ele falou que, por exemplo, no começo ele ficou super empolgado e falou para um monte de gente, chegou um paciente com dor radicular e tudo, e ele falou para ele, faz isso aqui, ó, faz o tempo inteiro. E o cara fez e piorou muito os sintomas, ele acha que talvez isso tenha aumentado muito, né, a área, e isso pode ter levado mais fluido à região e causado, não, o que de fato causou foi uma piora sintomatológica. Então, como ele diz, cuidado com esses casos mais agudos. Great question. Ótima pergunta. And on the subject, there's also a question concerning if you would recommend that for that morning stiffness type of case, which is usually associated with degenerative disc disease. No. Not because you're hyperhydrated in the morning. Right. Oh, that makes completely sense. I have not thought about it. Because yeah, I was considering that as well. So thank you. A pergunta foi, essa estratégia de fazer essa distração, ela pode ser útil também para trabalhar na rigidez articular matinal das pessoas que acordam de manhã e se sentem bem rígidas e mais doloridas, comuns nesse tipo de paciente com doença degenerativa discal? E a resposta dele é não. Lembrem-se que pela manhã, esse é o período quando o disco está mais hidratado, então não é um momento adequado para tu fazer tração e buscar mais hidratação discal ou mais aumento da área, porque tu está no maior aumento da área.
And let's see, congratulations for the lecture. My question is, as pessoas costumam falar sobre deitar para relaxar, evitar as dores lombares. Pode ajudar a melhorar esse exercício. A pessoa trabalha em pé o tempo todo, como fazer? So there's also a compound question which goes like, people usually talk about laying down to relax and avoid feeling low back pain. Does that help, or is it better to do this exercise? And if the person works standing all the time, what can they do? Great question. Ótima pergunta. With my research, what we did MRI investigation. Então, na pesquisa dele, o que ele fez foi investigação com ressonância nuclear magnética. And stadiometer investigation. E investigação com estadiômetro. Okay, so same subject. Então, a mesma pessoa com os dois métodos. In between, the subjects laid down for 10 minutes. Entre essas duas avaliações, o paciente deitou por 10 minutos. To neutralize the disc height. Para neutralizar a altura discal, digamos assim. That was almost as interesting as this. Isso foi quase tão interessante quanto fazer esse movimento. So yes, I think 10 minutes of laying down can do a lot for patients. Então, sim, ele acredita que nesses casos de problemas compressivos, uns 10 minutos de posição supina, digamos, na posição deitada, podem ajudar bastante os pacientes. Yeah, so And I think the last question we can make is, Jerome, do you have the Cox flexion distraction technique, which promotes this decompression as part of your clinical practice? let's go for a bit of a walk. Vamos dar uma caminhada, pessoal. E outra pessoa que perguntou sobre os modelos anatômicos, o nome da empresa dele é Dynamic Disc Designs. Vocês encontram tanto no Instagram como no website. Depois eu deixo escrito ali para quem quiser dar uma olhada. Eu tenho 2 modelos deles, são simplesmente fenomenais. Mas bem, então here is him showing with his foot. So that's what I do have a flexion distraction. Então sim, ele usa isso, flexão distração. So yeah, I think now we're pretty much on time, and we had a lot of people interested, and there's still some more questions that regrettably we cannot go through, but I'll put people in contact with you so that I'll even let you online, and if you wish, you can click on the Q&A, and well, that's probably in Portuguese, that will not help. But I will see if I can write them down to you, and you can write back to people so that they can get their answers from you. And thank you so much for having me and giving me an opportunity to share my research, and I hope it's helpful for many of you and your patients. Awesome. Ele agradece a possibilidade de apresentar isso e ele espera que seja útil tanto para nós como para os nossos pacientes. And I would like to thank you for having the time to practice it yesterday and to do this unique interactive presentation. Thank you so much. Pretty different, very innovative. Like innovative is your exercise, you know? So thank you so much for being with us.